Bem, este vai ser um vídeo complicado porque nem eu tenho vontade de fazê-lo, nem vocês, com certeza de vê-lo, porque é um dia depois muito difícil de digerir, porque claro, se perdes de 3-0 ou 4-0, te irritas com tudo, criticas novamente, etc. Mas perdendo desta maneira, pois como contei no vídeo anterior, não? É que esportivamente a equipa se recuperou, depois vamos com aspectos que para mim são indissociáveis do fato de ter perdido, ou seja, por melhor reação do Real Madrid, por mais que estivéssemos à frente e que acabassem por nos virar com dois erros e tal, pelo bom gosto que você, bom, entre aspas, né, que você fica um pouco de ter visto a equipe com uma vontade e com umas formas que não vimos em outros encontros, já não só contra o Barça, mas em muitos outros encontros durante esta temporada, pois o que está claro é que tudo vem de não saber a que está jogando e já depois tentar consertar, mas desperdiçar 45 minutos, bem, não é o mais recomendável. E por isso estamos como estamos este ano, não é? E mesmo assim, já iremos com isso, hein? Ainda se pode ganhar a Liga. Sei que isso soa a piada, mas acho que ainda se pode ganhar a Liga, hein? Cuidado, vamos ver. Se me pedirem para fazer uma porcentagem tal, estamos muito abaixo. 70-30 pode ser, ou 80-20, mas que pode acontecer, pode acontecer. E é o que. Vamos mudar o treinador. Aqui o que é preciso pensar é que. Vamos, eu acho, o que temos que pensar é que temos que apoiar o Madrid até o fim e que além disso resta, além do que resta do campeonato, o Mundial de Clubes, que já será como a próxima temporada. A ver se com certeza vocês me entendem, mas é isso que resta. Então não podemos agora bem auto-boicotar e que tudo imploda, não é? Acho que temos que continuar ali remando, apesar de que, bem, eu me incluo entre os muito críticos, entre os que disseram que o Ancelotti deve ir, etc, etc. Vamos ver como dizer, não quis fazer este vídeo de reações imediatamente depois porque queria, bom, bem, reposar tudo um pouco e de fato não vou colocar neste vídeo também Ancelotti falando em coletiva de imprensa porque, embora diga coisas e vou me referir a elas, viu? Mas que preguiça, né? É que dá preguiça, realmente dá preguiça. Mas sim, vamos, vendo coisinhas muito interessantes que este pós-jogo nos deixa e uma leitura não só futebolística, mas também de narrativa, o que é uma pena. Já estamos acostumados, mas não servia para nada. Partida, todo o episódio da prévia e tudo isso deixa aqui um vilão do filme que é o Real Madrid, como não poderia ser de outra forma. Por quê? Porque sempre foi assim, porque tudo é complexo e o complexo dá preguiça às pessoas, exceto aos madridistas que estamos convencidos do que nos acontece em termos de arbitragem. E, e bom, faz-se leituras pois muito fáceis, como a que vamos ver agora de Íñigo Martínez e as pessoas pois compram porque claro, o Madrid é o vilão, como se pode tentar mediatizar uma final, como a que se tem como a da Copa do Rei um dia antes com o tema dos árbitros, né? Que mal o Madrid, equipe grande, mas equipe pequena, etc. Bom, enfim, já sabemos. E depois, pois, a atitude de, ou seja, o incompreensível do que o clube faz com os dois comunicados, pois claro, não resolve a questão, não é? E se tens que ir com tudo, vais com tudo e não ficas pela metade. Mas bem, vamos com coisas como a de Rudiger. Aqui há uma preocupação. Atenção, porque pode haver algo positivo nisso, no sentido de que se Rudiger faltar a jogos, bem, olha, ele finalmente descansa e volta na próxima temporada descansado, recuperado da sua perna, etc. Porque ontem Rudiger jogou muitos minutos lesionado, mas lesionado, não? E eu acho que a coisa vai estar mais próxima de 12 jogos que de 4. Olhem o que eu digo, porque ele jogou um gelo no árbitro que não acertou. Aqui como já que, como se premia a pontaria, pois se ele acerta, aí é quando vamos para uma quantidade já insana, mas em qualquer caso acho que vai ser muito. Vamos ver, nós saberemos. Mas a Rudiger depois o honrou, ele não tinha outra, se desculpou. O alemão se expõe, como dizemos, a uma sanção entre 4 e 12 jogos por lançar esse objeto, falou e disse que definitivamente não há desculpa para o meu comportamento de ontem à noite e que pede desculpas ao árbitro e a todos que teve uma noite ruim. Bem, o que Rudiger vai dizer? Por sinal, claro, o alemão vai perder, como serão mais de 4 partidas, jogos de liga também, que aí
vamos ter um problema com o tema dos centrais, porque Alaba está em um bom momento para se colocar aí ao lado de Asensio. Eu acho que não. Recuas Tchouaméni, agora falamos de Tchouaméni, recuas Tchouaméni para ser central e perdes o Tchouaméni, meio-campista brutal que está terminando esta temporada. Má solução também. E alguém dirá, oi Miguel, você dizia que dá para ganhar a Liga, já pois bem, mesmo assim acho que é preciso lutar por ela. Mas bom, tínhamos dúvidas com... Em um primeiro momento pensávamos que eram Vinícius e Lucas Vázquez foram expulsos também. Houve 3 cartões vermelhos nesse final de partida. O de Rudiger é indiscutível. As de Lucas Vázquez e Jude Bellingham finalmente não é Vinícius bem. São muito discutíveis porque, claro, não diz nada de Burgos Bengoetxea o que eles disseram. Mas aqui, veja, mostra-lhes o cartão vermelho como podia não ter mostrado, que foi uma boa arbitragem por sinal. Mas aqui, enfim, pois é preciso acreditar no árbitro que foi muito ofensivo com. Ou foram muito ofensivos com ele, mas estamos na mesma de sempre, nas mãos de uma ata arbitral e pronto, cara. Mas eu acho que neste caso as sanções seriam de 1 ou 2 jogos no máximo e eles perderão na Copa. A Copa do próximo ano, as 2 primeiras rodadas são o que são. Com isso, bem, Lucas Vázquez não estará por certo porque já não falamos do Vini e ou isso esperamos que ele já não esteja, com uma despedida muito calorosa e tudo o que quiserem, mas Lucas já não vai estar e sim Bellingham, mas não vai importar perder 1 ou 2 rodadas da próxima Copa do Rei porque são o que são. Diz Lucas Vázquez no minuto 120. O jogador Lucas Vázquez foi expulso pelo seguinte motivo: por protestar uma das nossas decisões entrando vários metros no terreno de jogo, fazendo gestos de discordância. Se isso é para vermelho, está Lucas Vázquez já substituído, mas se isso é vermelho, então rapaz não me feda, diz, olha, pois veja, meu insultou a minha mãe. Sim, mas poxa, é que... Ou seja, quantos jogadores não entram no campo depois de já estarem no banco para protestar uma decisão e tal e não recebem um vermelho? Pois ele decidiu que sim. No minuto 999, por aqui. Não sei porque colocam isso. Bom, sim, no final. Acho que colocam isso quando o jogo termina, ou seja, já fora do tempo regulamentar, não? De Bellingham, Jude Victor, William foi expulso pelo seguinte motivo. Uma vez terminado o jogo, dirigiu-se em nossa direção com atitude agressiva, tendo que ser contido por seus companheiros. Aqui vai um pouco além, não é como o caso do Lucas Vázquez, mas enfim, a sanção para os dois é igual, não? Com cartão vermelho. E aí estamos. Quero destacar isso de Tchouaméni, não somente a publicação que ele colocou hoje com esta mensagem de eles celebram nossas derrotas como se não fôssemos voltar a ganhar. Voltaremos, diz no final. E é importante destacar não só isso, que me parece uma mensagem muito boa, como também o excelente jogo que Tchouaméni fez e o grande final da temporada que o francês está fazendo, não é? Que ele entendeu porque o Bernabéu o vaiou e porque a sua figura foi tão discutida. E aqui o que se deve pedir é que esteja sempre assim, e o que se deve pedir ao clube é que contrate um excelente meio-campista para estar ao seu lado, porque o trabalho de Tchouaméni é muito necessário em uma equipe e depois tem que ter um tipo ao lado que saiba lidar melhor com a bola, porque Tchouaméni, para mim, então continua sendo o que é, um cara que é muito bom em muitas coisas, mas que ao tirar a bola é um pouquinho, pois não é a sua virtude. Mas se tem ao lado um tipo que faz isso e faz muito bem, é um jogador do Real Madrid, vamos, de pleno direito e está demonstrando isso. Grande partida de Tchouaméni e honra ao francês. E já nem falamos sobre Güler, porque e aqui já e por isso me dá preguiça é colocar as declarações de Ancelotti porque é mais do mesmo e enfim, e Ancelotti é o que é e por isso tem que sair do Real Madrid com todos os agradecimentos, com todas as honras, etc. A Ancelotti tem sido muito nocivo para a Güler, tenho que dizê-lo assim, este rapaz, o turco que ontem mostrou que pode jogar uma partida contra o Barça numa final ainda por cima e fazê-lo perfeitamente e ser uma parte importantíssima no jogo da equipe e tanto que o demonstrou. E além disso, em uma posição mais recuada do que Ancelotti costumava colocá-lo e na criação de jogo, e eu acho que ele já está totalmente preparado. Continuo dizendo o mesmo, em que não me deixo levar pela emoção, pelo jogo que fez, pelo trecho de jogo que fez o turco. Tem que ganhar massa, tem que haver um trabalho físico com ele. Olha, pode ser feito em pouco tempo, sabia? Que perguntem a Flick e aos jogadores do Barça, desde que seja tudo legal, claro.
mas pode ganhar massa, viu? Um assinante me mandou uma imagem de Condé há algum tempo e de Condé agora e não tem nada a ver. Justamente quem nos fez o terceiro gol e o gol da vitória para eles. E o de Ancelotti com Güler, pois foi lamentável. Com Güler, com Endrick, ou seja, a gestão dos jovens. Já Asensio teve que colocar porque já não tinha mais escolha que colocar Asensio. Mas a gestão dos jovens de Ancelotti para mim tem sido muito ruim. Assim como em outras coisas, ele esteve muito bem nos últimos anos. Nisso, eu acho que seria muito contraproducente que continuasse no Real Madrid, que não vai continuar. E se vai Ancelotti, aquilo que em algum momento podemos falar de. Olha, esse garoto Guller tem que ser emprestado para algum lugar porque precisa jogar, precisa fazer um estágio em outro lado. Isso já não aplicaria. Depende do treinador que venha, claro, mas eu acho que o treinador que vem vai entender que este rapaz é muito aproveitável. Mas não porque vai triunfar dentro de algum tempo não, não, não. Já e com minutos desde já. Não sei se como titular indiscutível, mas pelo menos ter mais minutos do que teve. Falando de minutos, o de Mbappé, Ancelotti dizia que é que Mbappé, como não estava para 90 minutos, vi o vídeo do Kill esta manhã e ele começou a contar os minutos que Mbappé jogou no final, não é? Toda a segunda parte, mais a prorrogação e tal, não sei o quê. No final jogou quase 85 minutos, não estava para 90. Pois eu acho que estava para 90, mas perfeitamente, porque além disso deu para ver. É que não estava fisicamente, pois eu vi Mbappé fisicamente muito bem, já não só futebolisticamente, não, que foi um dos que mudou a partida, fez o importantíssimo gol do empate, etc. E claro, se em vez de Mbappé colocam novamente Rodrigo e essa questão precisa ser abordada, eu acho que já está clara. Sobre a venda ou não de Rodrigo, falaremos muito daqui até que termine de vez a temporada sobre dar uma saída para este rapaz que nos deu muitos bons momentos no Real Madrid, aquelas semifinais contra o City, etc, etc, etc. Mas não é normal que um titularíssimo do Real Madrid fique meses sem marcar um gol ou só fazendo um, ou seja, não é normal, isso não é o Real Madrid. E aí ontem nos roubaram 45 minutos em que Mbappé poderia ter estado perfeitamente e esteve este senhor, porque claro, estamos falando que o Madrid reagiu muito bem e tal, mas vamos ao de sempre. E se este Madrid pode fazer isso com este técnico, quer dizer que poderia ter feito em mais ocasiões da temporada. Sem dúvida, e vimos anos anteriores que o Madrid o fez e que este treinador o conseguiu. Mas o que está claro é que este ano não deram ouvidos ao treinador. Culpa de todos os jogadores, claro. Então despeja todos. Não, tens que despedir quem não conseguiu convencê-los. O dos primeiros 45 minutos do Madrid, outra vez contra o Barça, sem entender absolutamente nada de como é preciso jogar contra eles. Então, insisto, não é aceitável. Esses vexames não podem se repetir. Porquê? Porque se Ancelotti continuar no próximo ano, apesar de que se Florentino vai e contrata mais jogadores, ele vai fazer o mesmo novamente e talvez você possa vencê-los e de fato você os venceu em outras ocasiões. E tanto que sim, os últimos anos foram o que foram, mas é que isso de não saber se deve pressionar e se vai pressionar, pressiona errado com um único cara, Vinícius, que está pressionando o goleiro tira perfeitamente e depois há um buracão enorme porque ninguém acompanha o Vinícius para pressionar lá em cima. Ou seja, essa falta de coordenação de toda a equipe, essa falta de automatismos em, por exemplo, algo que é muito importante, a pressão. E já depois nem vamos falar na saída de bola. A saída de bola da primeira parte do Real Madrid foi lamentável, como sempre que enfrentamos o Barça. Depois, o da segunda já obedece provavelmente ao cansaço dos jogadores, ao fato de colocar Valverde na lateral direita e a saída é muito melhor porque é o Madrid sempre, né? Porque o Barça pressiona muito bem, obrigavam a sair pelas bandas e claro, não é o mesmo sair com Fede que sair com Lucas. E isso foi visto e isso também influencia na hora de um... E nem vamos falar da presença de um meio-campista como Güler, de um meio-campista como Modric, que podiam dar uma saída mais limpa à bola, digo. Há elementos na equipe para poder fazer isso e no final Ancelotti os colocou, sim. Porque não os coloca desde o início? Ele vai fazer de novo, ele vai fazer sempre. E mesmo que no próximo ano não esteja Lucas Vázquez e esteja Carvajal, ele vai te montar esses casos porque é um treinador que já perdeu o comando deste a equipe. E o querem muito, com certeza, mas agora ele perdeu isso. Bem, e agora vamos para a parte mais feia de tudo isso. E Veja bem, eu vi essas imagens de Gavi com Asensio esfregando a vitória na cara dele quando o árbitro apita ao final. O mesmo Gavi com
com uma bandeira amarrada na cintura onde dizia anti-madridista. Não verão um jogador do Real Madrid comemorando qualquer título com uma bandeira onde diga anti-barcelonista. Não verão. Talvez tenham visto há muito tempo, né? Mas agora não. E nada, pois olha, pois para eles, né? Mas que. Ah, cuidado. Depois o Marca de conta que é que aqui o mau. Espera, vamos ver. E antes de ir ao do Íñigo Martínez, é o Marca ou o AS te conta. Quem é? AS não? Sim, que o mau é o Bellingham, porque suja o fair play do Barça, mas te dizem assim, não é? Bellingham suja o fair play do Barcelona com uma atitude que muitos não entenderão. E é Bellingham, todos eles vão dando a mão aos jogadores do Barça na fila que fazem e tal, para ir buscar a medalha e tal. E Bellingham, bem, aqui Bellingham está dando a mão não dá a mão a Rafinha, ao invés disso, toca no braço dele. Não sabemos o que aconteceu atrás. Também não com Bellingham no início desta, mas não é uma atitude que você diga do inglês que é esquimal, não? Ou seja, não é fair play. Olha, quantas vezes vimos jogadores que perderam e tal, estão fazendo o corredor, dão a mão, mas eles já têm curso, têm bastante com o que têm na cabeça, repassando o jogo, estando chateados, não é uma coisa grave. Só o Diário Asco está-te dizendo que sim, teria que ver, de verdade, teria que ver se tivesse ganhado o Madrid, os Mundo Deportivo, Diário Sport, etc., se estariam colocando, ou seja, o Diário AS, hoje a capa é ganhou o Barça, ganhou o futebol. Cara, quer dizer, vocês imaginam isso ao contrário? Cara, pois é, com tudo isso tem que lidar, com tudo isso tem que lidar. E depois do que aconteceu na prévia, bem, ou seja, o ataque vai se intensificar contra o Real Madrid nas próximas semanas, meses, anos, bem, já estamos, mais do que acostumados, não? E já por último isso de Íñigo Martínez, porque é o relato que já ficou por a má prática do Real Madrid como instituição de não ir até o fim no dia anterior, de não saber explicar completamente o que é que está acontecendo. Há muitos que não querem entender. E depois, bem, nunca administramos o relato, não se pode. Não, se vocês seguem nossos canais dos youtubers madridistas, certamente estarão mais do que informados sobre o tema e acho que todos vocês entendem perfeitamente, não é? Mas a nível global não se sabe explicar isto. Então, claro, o que acontece? Chega um tipo como um Íñigo Martínez, que acho que aqui não vai dizer, mas que diz a frase de Richie é um bom cara. Acho que em outro momento desta flash interview diz: Ei, Richie é um bom cara, referindo-se a Ricardo de Burgos Bengoechea. E você diz, claro, se é que tem tudo a favor, se é que o seu clube pagou durante mais de 2 décadas a um chefe de arbitragem e agora não sabemos se está pagando ou não, mas os que durante aquela época foram promovidos por aquele chefe arbitral que recebia 8,4 milhões do Barça, são chefes do CTA. E há muitos outros que continuam a arbitrar que não o. Contratavam o filho de Negreira para aulas de coaching e isso os fazia subir no escalão como árbitros, dito pelos próprios árbitros nos testemunhos, desculpe, que a Guarda Civil tomou durante a investigação do caso Barcelona Negreira. Mas claro, já sei que explicar isso é muito, muito complicado, porque além disso é longo e o discurso que triunfa é este: sejamos solidários com os árbitros. Olha, estes são os mesmos que apoiaram seu colega Rafinha quando diziam que efetivamente os árbitros são uns cagões, não é? Foi dito por Araújo. Este mesmo também foi visto com os árbitros em muitas ocasiões, criticando-os e tal. E agora, pois bem, vem com isto e é o discurso bonito e ao mesmo tempo que são as boas palavras e o discurso bonito, porque um árbitro que chorou, homem, como não vamos ter empatia com um árbitro que chorou e tal, mas até onde vamos chegar? Pois aí já insere a sujeira de que o Madrid não esteve à altura, que ruim o Madrid e é o que penetra. Ontem tínhamos, bem, hoje houve muita pressão por parte do Banco do Madrid com Da Burgos. Ontem tínhamos essa pessoa chorando na coletiva de imprensa. Também a pergunta do jornalista é impressionante. Ontem tivemos muita pressão, tivemos por parte do Real Madrid. Ontem tínhamos uma pessoa chorando que... Não está escapando muito da... Estamos nos descontrolando. Nós não estamos exagerando um pouco, diz o jornalista. É que de verdade, cara, é que de verdade é isto, é tudo lamentável. Claro, predispõe Íñigo Martínez a dizer o que vai dizer, não? São seres humanos no final também. São seres humanos no final, claro. Acho que foram muito justos. Acho que todos falhamos. Podemos estar melhores ou piores, mas chegar a esses níveis, acho que não esteve à altura do grande clube que é o Real Madrid, não? Essa é a minha opinião. Porém, da nossa parte, hoje eu o felicitei pelo trabalho que ele fez
e espero que o resto também o faça. Que se coloque no lugar dele, porque não é fácil. Não é fácil estar ali e que todos te apontem e te critiquem, não é? Então acho que hoje o futebol ganhou. E isso é o importante. Está bem, pois hoje que o Barça ganhou o futebol, é uma pena porque tal é que isso não corresponde a um clube como o Real Madrid, é preciso entender os árbitros. Viemos de um saldo arbitral incrível, já não só nas últimas décadas, mas também este ano com cartões amarelos para o Real Madrid em partidas nas quais o adversário comete o dobro de faltas, ações como a de Olmo, outro dia contra o Celta, que sim é marcada como pênalti para que o Barça tenha vantagem na Liga e não complique. E vemos o mesmo no jogo no dia seguinte com Bellingham, partida que depois o Real Madrid vence pelo chute de Valverde, mas que é muito parecida e não a marcam bem. Não só essa, também vimos muitas mais e há um agravo comparativo e etc, 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 etc. Mas claro, o que fica no final, mensagens como esta, a história ganha. Pois como sempre, não nos deve surpreender, são dias complicados, mas pessoal, digo-vos uma coisa, Ancelotti vai sair, etc. Isto vai mudar, tem que mudar, temos que nos entusiasmar para a próxima temporada. Mas há algo aqui muito importante e é que igual um impulso a mais, vão-me chamar de louco, mas não sei. Igual se pode ganhar La Liga, estou a dizer-vos a sério. Sei que temos que jogar contra o Barça em Montjuic e sei que podemos fazer o mesmo papelão da primeira parte e talvez já não ir 1-0, sim, que nos marquem 3-0, o que é muito provável também. Mas é provável também que, apesar de quão teimoso que Ancelotti é, faça um último bom serviço para o Real Madrid e que as coisas corram bem desde o ganhar no início e depois o Barça tem jogos contra o Villarreal, contra o Espanhol, jogos complicados de pessoas que vão lhes querer prejudicar, o Espanhol, e com pessoas que estão jogando coisas como a presença na Champions no próximo ano, que é o Villarreal, e pode acontecer, e depois disso, e Ancelotti já não estará Mundial de Clubes e talvez estejamos no dia 15 de julho dizendo lembrem-se de como estávamos mal quando perdemos a final da Copa. Olha, que a coisa não terminou tão mal e que este ano, além disso, vai ser positivo, porque, claro, estou falando de possibilidades que entendo que têm que se concretizar. Foram feitas boas contratações, vai se planejar a equipe muito melhor, vamos ter um cara como Xabi Alonso, etc, etc. Assim que há motivos para acreditar e para ter esperança, ainda que o dia de hoje seja muito complicado. É domingo, vamos aproveitar com a vossa família, que é o que vou fazer e acho que esta noite haverá vídeo também e nada, sempre a la Madrid, deem like a este vídeo se gostaram, por favor, inscrevam-se no canal, comentem, partilhem e nada, a la Madrid hoje mais do que nunca, tchau.